Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer barra de calça social. Ó, aqui já tá a marcação, né? Vou tirar esse tanto aqui pra dentro. A barra dela é assim, só que eu vou fazer ela virada de 2, né? Eu acho mais bonito, assim fica mais sem graça. Sendo que fica mostrando, né, o ponto da overlock. Primeiramente, o que eu faço, né, eu coloco o botão, né, na casa, meço ela todinha assim a cintura, igualo aqui o cós e coloco um alfinete, ó. Vendo? Segundo passo, eu vejo aqui o cavalo, né? Está certinho a costura e coloco outro alfinete, assim. Porque desse jeito você não vai ter risco de ficar uma perna maior e outra menor. Aí eu puxo bastante, assim, porque ela, quando a gente corta, ela dá uma encolhida, né? Então vamos... Vejo também se o bolso tá na altura, iguais, tá vendo? Esse aqui já veio um maior, outro menor de fábrica, ó. Essa calça não foi eu que fiz, né? É de uma cliente que ela comprou. Aqui já tá o erro, ó. Um já tá mais embaixo, outro já tá mais em cima. Então, já que tá com esse erro, então eu vou deixar assim como tá mesmo. E vou focar só no cós e no cavalo. Aí aqui eu já fiz a marcação, né, como eu já tinha dito. E eu vou deixar a marcação de cima, sem mexer. Vou colocar aqui o alfinete na parte de cima, que eu só fiz na parte de baixo. Pra igualar a peça. Igualar a perna, né? Bom. Aí aqui, dou uma puxadinha. Só na parte de baixo, segurando aqui no cavalo. E venho tirando aqui 3 dedos. Por que eu tiro 3 dedos? Porque corre o risco de encolher, né? Que mesmo quando a gente corta, ela dá uma diferença. Então, eu já vou cortar. Porque como também vai ser bainha dupla, aí sempre dá uma diferença. Tanto no corte quanto no acabamento também da peça. Feito isso, que eu já sei mais ou menos onde é que vai ficar a marcação aqui, eu costumo passar aqui o giz, né? Pra depois ter uma noção aonde a peça, a bainha vai ficar. Aí, tiro. Também costumo deixar na outra barra um alfinete assim, tá vendo? Um alfinete assim, só pra saber que aqui é onde vai ficar a barra. E tiro o alfinete da outra. Aí viro o lado, né? A cortada pra cima. E aqui eu vou cortar embaixo. Ajeito.
Ó, tá vendo a diferença que já deu? E essa barra aqui tá toda torta. Ela tá assim, ó. Ela não tá rentinha. Por isso que é importante sempre cortar maior, porque aí dá pra ajustar, né? Porque aí se cortar rente, não vai dar pra ajustar e a barra vai acabar saindo menor. Aí eu venho e corto, igual a outra que eu já tinha cortado. E o que é que eu faço depois? Eu, antes de costurar a barra, né? Eu dou uma costuradinha aqui, porque isso aqui abre, ó. Isso dá uma diferença também na peça. Sempre dou esse acabamento nas duas pernas. E eu vou fazer ela toda à mão, né? Faço primeiro a mão com a minha agulha de mão e a linha, para depois eu levar para a máquina. Por que eu faço isso? Porque se for direto na máquina, dá totalmente diferente. Então é importante fazer isso, tá bom? Bom, gente, eu já marquei uma aqui, né? Já adiantei o processo aqui. E eu vou começar a costurar. Ó. Aí eu venho alinhavando. Se quiser colocar mais alfinete, também pode colocar, né? Facilita muito. Pronto. Vou colocar mais um. Vou fazer assim mesmo. E venha. Pode fazer umas costura grande, que é só pra não sair na hora que passar na máquina. O importante é sair na medida certa. Vai ter que se atentar com isso pra não sair. Vai dando a puxadinha assim, pra ver se não ficou torta. Eu confesso que é bem chato fazer isso aqui, viu? Não é uma coisa muito a minha praia. Mas é necessário, porque toda vez que eu tento fazer só na máquina, a peça sai toda torta. Mesmo com prática, não fica legal. Pelo menos comigo, né? Aí eu sempre faço isso. Gente, o próximo passo que eu vou fazer pra vocês é colocando zíper. Tem muita gente que tem dúvida também, né? Sobre zíper e zíper de jeans. É uma coisa também que eu quebrei muita cabeça, né, no início. Como eu faço conserto também, além de trabalhar em fábrica, eu, no início, quando eu fui aprender, né, eu tive que desmanchar uma peça minha pra saber como era que fazia. Ninguém me ensinou, não. Naquela época, quando eu comecei a aprender, né, a fazer conserto mesmo para ganhar dinheiro, não tinha facilidade de internet assim como tem hoje, né? Tudo você pesquisa no YouTube. Então, isso ajuda muito, né? Então, eu desmanchei uma peça e fui fazendo. Saiu errado, desmanchei, fui tentando fazer, até eu conseguir. Então, hoje eu não preciso, né? Tá desmanchando mais, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer barra.
fazer barra, de colocar zíper. Tem gente que tem vontade, mas não tem paciência também, né? Então, deixa aí no comentário se esse tipo de conteúdo ajuda vocês no dia a dia, né? Porque é importante a gente estar sabendo para ver o que é que vocês estão querendo aprender mais ou fazer. Pronto, aí a linha tá acabando aqui, aí eu corto. Pego outra. Já tem uma cortada aqui já. De preferência, eu uso uma agulha grande. Do buraco grande para facilitar. Viu? Fazendo isso. Pode ser com duas linhas, com uma. Tanto faz. Eu só tiro o alfinete depois que eu termino de costurar na mão. Tirar isso aqui só pra dar uma puxadinha. Importante, ó, deixar costura na costura também, ó. Porque isso também dá muita diferença na hora de costurar. E quando estiver costurando, pode passar também por cima dessa linha aqui, que não vai ter problema não, que depois vai sair, né? Eita, gambiarra danada. Deixa eu cortar aqui. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Terminando aqui, né? Eu vou colocar ela, vou medir uma perna com a outra. Depois das duas feitas, né? E vou costurar. Aí, eu venho aqui na máquina para mostrar para vocês. Eu vou adiantar o processo da outra. E venho aqui mostrar o processo, como é feita a barra, né? Porque tem um truque também que faz barra na máquina, que ela não fica repuxada. Eu vou tá ensinando pra vocês. Prontinho. Aí já vai, tá vendo? Aí faz isso. Aí, tirar os alfinetes, tinha esquecido. Esse aqui eu deixo que é onde eu quero minha marcação. Até eu ter certeza, eu deixo ele. Porque se precisar mexer depois, aí eu não preciso vir e deixar e tirar. Colocar novamente, aliás. Aí, ó. Aí faço isso, né? Com a barra. Vejo que ela tá certinha. Então, tá ótimo. Agora, vamos medir depois assim, né? Pegando um cavalo. Puxar esticar pelas pernas assim. Eu faço essa medição assim, depois dela pronta, entendeu? E tem que dar certinho, tanto o cavalo quanto a barra aqui. Do outro lado também, né? Tem que dar certinho, tá? Mede por aqui também. Vou fazer a outra e já venho. Bom, gente, eu já voltei aqui, né? Com as duas barras.
E uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, sempre quando for fazer o alinhavo, né, faz com outra cor de linha. Por quê? Porque quando a gente faz, a gente vê onde é que tá a imperfeição, né, e aonde vai ficar bom. Então, depois, quando terminar, dá pra puxar tranquilo. Outra coisa que eu deixei aqui de propósito pra vocês verem, né? Ó, quando puxa assim, quando puxo assim, ela fica igual, ó. Tanto de um lado quanto do outro, ó. Tá vendo? Então, a barra tá perfeita. Agora, tem que sair perfeita na hora que tiver também costurando, né? Essa daqui, pelo alinhavo que eu fiz, ó, ela ficou com essa barriga aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se assim dá pra vocês verem, mas... ela ficou com essa barriga aqui. Então, eu já sei que ficou com essa barriga aqui. Aí, eu vou colocar um pouco mais pra dentro. Entendeu? Chego ela mais um pouquinho pra dentro. O excesso de tecido e costuro. Ó, ela ficou uma barriguinha assim, tá vendo? Então, eu já vou começar por essa daqui. Sempre eu começo, né, do... Cadê? Deixa eu ver se é aqui. Da perna, da parte de dentro, né? Aqui, onde tá o cavalo, né? Sempre começo do meio da perna. Sempre da costura, costura com costura. Eu costuro sempre antes da costura, porque o acabamento já vem bem em cima. Eu coloco no ponto 3, não, vou colocar no 4. 4 e ponto reto. Aí, eu alinho aqui a agulha. E venho aqui. Pode passar em cima da linha, não tem nada não. Depois remove. Sempre procurando um meio termo pra não ficar com barriga. Aí, aqui eu já preciso, né, tirar mais um pouco. Que é onde tá aquela entrada. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou estourar a linha aqui, né, do press-ponto do alinhamento que eu fiz, do alinhavo que eu fiz, né? Aí, ó, dou uma puxadinha, ela foi pro lugar. Aí, eu faço isso. Vou colocar um alfinete, né, pra ter certeza, antes que eu passe a costura. Aí, parece que vai ficar bom. Deixa eu tirar mais um pouco aqui. Pronto. E venho costurando. Eu não costumo dar o arremate, não. Eu passo um pouquinho a mais por cima do ponto que eu já fiz, né?
E aí eu tiro. Por que eu faço isso? Pra não ficar aquele excesso de linha. Eu dou um levezinho toque. Aí, aqui não pegou bem, aí eu faço isso, ó. Eu desmancho, né, o que ficou fora. E corto. Vou remover logo a linha. Para esse ponto. Não sei porque eu insisto em falar para esse ponto. Do alinhamento. Do alinhavo que eu fiz. Tem que falar 3 palavras erradas para sair uma certa. Vai estourando assim. Prontinho. Tá vendo? Por isso que é bom colocar de outra cor, que dá pra ver, que às vezes dá uma pegadinha no ponto, aí fica fácil de te remover. Prontinho. Tá vendo? Já ficou certinho. Oxe, ainda tem mais. Pronto. Já não ficou com barriga, tá vendo? Agora eu vou fazer a outra e volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente, tá aqui já as barras prontas, né? Ó. Importante você tá pegando a costura de cada lado da perna e medir com a cintura, aqui, ó. Aí, esse daqui, eu não removo ainda o alfinete, né? Aí, puxa assim, né? Dá uma esticada. Então, tá igual a perna. Faço isso do mesmo lado, costura com costura, né? Ó. Na mesma altura. Eu ajeito aqui, coloco uma por cima da outra. Pego pelo cavalo. Deixo ela maleável, assim. E puxo. Então, não tem sobra de tecido. Agora, vamos ver aqui, né? Vendo ela desse jeito. Deixa eu ver. Tente fazer do mesmo jeito. Ó. Vendo, tá? Iguais. Aqui tá mais baixo.
Então, é isso aí. E outra coisa, a dica que eu ia dar, acabei até esquecendo, é assim, quando a gente estiver costurando ela na máquina, aí a gente dá uma puxadinha sempre no tecido de baixo, pra ela não ficar torcida aqui, ó. E sempre coloca costura com costura, que isso sempre vai dar certo. Porque esse tecido é um tecido muito ruim de fazer, né? Tecido social, então sempre vai dar erro. Aí eu removo, né? Aqui os alfinetes e tá finalizada a peça. Se vocês gostaram aí, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou responder todo mundo, tá? E fica aí pra próxima novidade, tá bom? Tchau, tchau.